Meus amigos telespectadores, quem fala com vocês é Heron Castor de Alagoinha. Eu comecei a trabalhar não como locutor, né? Minha vida de locutor foi depois. Comecei fazendo a Barraca da Festa do ano de 1964. Festa que era comandada pela juventude alagoinhense naquela época, era um grupo de jovens. E, por ocasião, eu estava cavando os buracos para colocar as estacas para fazer o local da barraca e ouvi o pessoal que era responsável pela festa dizendo que era impossível contratar um locutor de fora, porque tinha um locutor em Pesqueira, mas queria vir muito caro e que todo dia, quando terminasse a festa, tinha que levar ele de volta para Pesqueira e ir buscar. Aí eu, ouvindo aquilo, eu me propus a dizer que fazia a festa. Aí eu faço a festa. Foi quando Ivanildo Inácio, que era um dos responsáveis na época, mas você nunca fez festa, você nunca foi locutor, como é que você vai fazer a festa? Eu digo, faço. Vamos fazer um teste. Se não prestar, com 3 dias vocês procuram outro locutor e bota. Festa de 1964, eu fiz o contrato por 35 cruzeiros. Foi o contrato que eu fiz para fazer a festa durante 9 noites. E comecei a festa no dia 24 de dezembro de 64. Comecei fazendo a festa em cima daquele tablado que era em cima de uns tambores, palco. Fiz a festa, fiz a primeira noite de festa, apresentei o pastoril infantil naquela época, não era infanto-juvenil, era infantil. Umas garotinhas de 8, 9 anos, e coloquei elas em cima do palco, azul, naquela época era azul encarnado, não era vermelho. Então, comecei. Quem dá mais para o azul? Quem dá mais para o encarnado? Cada vez apresentava uma jornada e, dependendo do que ofereciam para o azul dançava uma parte. O que oferecesse para o encarnado dançava uma parte. Esse dinheiro era arrecadado para, no fim da festa, no dia 31, depois da meia-noite, o dinheiro ser entregue para a comissão da festa para ajudar nas despesas da festa. E ia-se contar os votos pelo dinheiro que arrecadava. Se o azul tivesse tido mais votos do que o encarnado, é o que era coroado. O pastoril era coroado para o azul, a rainha do azul. Se fosse o encarnado, da mesma forma. Assim foi a primeira noite. Fiz a segunda noite, começamos a arrematar alguns frangos. Naquela época não era galeto, era frango, de capoeira mesmo. E eu fazendo a festa, fiz a festa durante a noite. Teve uma época, nessa mesma data, de 1964, a energia só tinha até as 10 horas da noite, porque aqui ainda não tinha energia. O motor parava de funcionar às 10 horas e depois, na barraca da festa, que era localizada em frente à igreja, naquela praça ali em frente à igreja, ali se colocava umas lamparinas de carbureto nas mesas. E naquela época não tinha som. O som era eu conversando em toda altura, vendendo galete e apresentando o pastoril. Era como a gente fazia a festa de Natal. Fiz a primeira noite, segunda noite. Na terceira noite eu disse, e aí, vão continuar comigo ou querem chamar outro locutor? Não, tá bom demais, você tá vendendo tudo que a gente tem para vender, tá apresentando o pastoril muito bem, continue. Pronto, aí foi o meu começo como locutor, em 1964. Comecei cavando buraco para fazer a barraca da festa e terminei como locutor que sou até hoje, graças a Deus. Quando eu estava em cima do palco fazendo o pastoril, a criançada, a meninada ficava por debaixo do palco e eu gritava pro pessoal da festa. Eu digo, vem tirar esse menino daqui que eles estão olhando a caçola das meninas. Naquela época era caçola, né?
É que elas estão olhando aqui por debaixo das brechas do palco. Isso eu me lembro que eu fiz muitas vezes. Eu arengava com os meninos lá debaixo do palco. Primeiro eu trabalhei aqui na emergência de 1970. Foi um ano muito ruim, 1970, e naquela época, quando terminou a emergência, eu não tinha de que me valer. Então a minha irmã tinha um circo, Maria José, o circo de Piniculino, o circo Canarinho, e ela disse: por que você não vai comigo trabalhar no circo? Pelo menos você arranja o dinheiro da feira para sua casa. Eu disse: muito bem, vou experimentar. Tinha terminado a frente de emergência e eu fui para o circo. Lá no circo eu comecei como locutor, depois passei a ser mestre de cena, que saía com o palhaço, fazendo aquelas perguntas. Tinha naquela época um teatro que funcionava no circo, todas as noites tinha chamavam drama, que se passava no circo, e eu era o ator principal de todas as peças do circo. Além de locutor, comecei a cantar no palco também, tinha um quarto de hora lá para trás, eu cantava também, com o sanfoneiro tocando, e fui mestre de cena, fui locutor, ator, cantor, e também fui, durante certo tempo, eu era o secretário do circo. Onde a gente chegava, dizia: daqui a 8 dias nós vamos para tal lugar. Eu saía na frente para arranjar com o prefeito, com quem quer que seja, o lugar para a gente armar o circo naquela outra cidade. Depois que eu saí do circo, fui trabalhar num carro Sinos Propaganda, de Vitória de Santo Antão. Trabalhava para um carro da Pitu, de propriedade de Cliver Barros. Fui trabalhar com Sinos Propaganda, fazendo a locução do circo. Nessa época, passei quase um ano trabalhando com ele, fazendo festas de vaquejada, fazendo promoções, festas em beira de praia, aqui em Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Alagoas. Todo final de semana tinha uma festa para a gente fazer. E assim, eu passei quase um ano trabalhando no carro de propaganda, Sinos Propaganda. Depois acabou o serviço, eu vim embora para Alagoinha. O amor que eu peguei pela locução foi devido às consequências da minha vida, né? Eu nunca pensei em ser locutor quando eu comecei, mas aí, devido às necessidades, que nessa época, em 64, eu já estava com um filho dentro de casa, tinha nascido o meu primeiro filho, Edson. Aí eu me submeti a fazer locução. Todo final de ano eu estava aqui para fazer a festa de Natal. Aonde eu estivesse, eu vinha fazer a festa de Natal. Mais ou menos é uma base de 95 mil pratos que eu vendi. Entre galetos, panqueca e pizza, essas coisas todas, né? 95 mil pratos. A oportunidade para ser locutor, eu gostaria de agradecer a juventude de Alagoinha na época, que me colocou para fazer locução na festa. Então, daí eu comecei a ser locutor. Agradeço a eles, depois a minha irmã, que me levou para o circo, ganhei muita experiência no circo. Depois fui para Sinos Propaganda, que ganhei também mais experiência, agradecendo ao Cliver Barros. E agradecer pela minha ida para a empresa Jornal do Comércio, Rádio Jornal do Comércio de Pesqueira, agradecer a seu Israel Ventura de Medeiros, que me deu uma força para que eu fosse fazer o teste. A mensagem que eu devo deixar para o povo de Alagoinha, principalmente para a juventude, que pensem o que nós estamos passando agora nesse ano de 2021, com essa doença que está alastrando o mundo inteiro. Pensem, usem máscara, tenham cuidado para não trazer mais doenças para a Alagoinha, e que se alguém desejar seguir a carreira de locutor, tem que ter muito senso de responsabilidade para ser locutor. Eu me orgulho de dizer que
Depois que eu comecei a ser locutor aqui na festa de Alagoinha, passei para dar um pouco de minha experiência para um rapaz que hoje tem uma grande empresa em Garanhuns, que é o Edson Miranda, é locutor e tem um estúdio de gravação muito bom. Passei também a minha experiência como locutor para aquele rapaz chamado Lirinha, que hoje é um grande astro do Brasil, principalmente da Globo, que a primeira poesia que ele cantou foi no programa da festa de Natal. Ele tinha 8 anos de idade. O pai dele pediu para eu colocar ele para dizer uma poesia, e eu coloquei ele para dizer não uma. Ele ficou fazendo poesia durante toda uma festa de Natal aqui em Alagoinha. A Alagoinha representa para mim uma vida que eu vivi até hoje, graças a Deus. Estou com 79 anos, muito tranquila. A Alagoinha representa o berço de minha família todinha, aqui em Alagoinha. Meus pais, meus avós, meus irmãos, que já se foram quase tudo, mas a Alagoinha é uma parte de minha história muito bonita que eu tenho de levar para onde eu for.